Hora da Prosa. Isso, com Hora da Prosa. E a gente tem aqui em nossos estúdios o presidente da APABOR, né, que é a Associação de Produtores e Beneficiadores de Borracha, o Fábio Magrini. E um dos motivos dele estar aqui hoje é para ele fazer aí uma análise, né, do panorama do setor. A gente sabe que toda atividade ela passa por períodos cíclicos de alta e baixa, e no caso da avicultura ela é um pouco mais complexa, porque são ciclos longos, né? Então não é que nem milho, não é que nem soja, colheu, resolveu, em 3, 4 meses resolve. Não, seringueiro o ciclo é longo, né? Então, bom dia, Fábio. Bom dia, Cláudio, todos os ouvintes da CBN. Muito satisfeito hoje de estar aqui pela sua volta à CBN. Obrigado. A APABOR aqui também, de novo, nessa casa aqui que a gente criou um vínculo de amizade, de carinho e respeito. Muito. Uma casa muito importante para nós, que nos deu oportunidade de falar sobre o assunto da eveicultura. Fábio, e é com muita alegria que eu te trago aqui hoje, porque eu sei que você já está aí à frente, já está no seu segundo mandato, e você pegou aí períodos complicados, pandemia. Mas o que tem a ver a pandemia? Tem muita coisa a ver com a pandemia. Primeiro que ela reflete diretamente no sangrador, né? Que é o que primeiro o impacto é lá no sangrador, depois vem que a economia para, aí a indústria não produz, e se não produz vai comprar borracha onde? E fica aquele troço. Aí depois vem problema de economia na China, enfim, tem reflexos absurdos que as pessoas não se dão conta. Fala um pouquinho hoje como é que estamos, quais são as ações que a APABOR vem realizando para minimizar e causar menos impacto na sociedade, principalmente para o mercado. A APABOR, como sempre, é uma instituição já de 30 anos. A gente vem trabalhando, nunca paramos de trabalhar, nunca. A APABOR sempre esteve atenta a todos os quesitos referente à borracha, tanto no âmbito municipal, estadual e federal. Nunca ficamos acomodados com nada, nem quando os preços estavam exorbitantes também. Isso é bom, né? É hora de se formar um caixa, aí cada um sabe o que se faz. Mas hoje a gente está passando uma situação totalmente diferente. Final de safra, em 22, começo da safra 22, 23, nós tivemos uma queda. E com essa queda da borracha, já marcada desde o primeiro semestre de 22, a APABOR começou já em outubro a procurar a Conab, que eu acho que é o grande mecanismo para salvaguardar o produtor, principalmente o seringueiro, que é um dos elos que sente mais a pancada, que é o subsídio. Então, em outubro, nós começamos já a mostrar para a Conab que o preço de mercado realizado estava diferente do preço estipulado pela Conab. Nós estávamos abaixo. E com isso, existe a prerrogativa da gente ir lá e pedir essa diferença, né? Para atualizar isso daí. Novembro veio as eleições e quem não quer fazer nada. Então começamos. Em dezembro, com muito custo, o ministro da Agricultura que saiu assinou essa portaria para funcionar a Conab, para funcionar o subsídio. Janeiro, posse. Foi a Tereza Cristina. Não, a Tereza Cristina já tinha licenciado para cada eleições. Eu esqueci o nome do que assumiu, né, interinamente. E é difícil, o cara está saindo, não quer, mas conseguimos uma portaria. Mas, 1º de janeiro, novo governo e mudanças. Todo mundo tem as suas... enxerga como tem que fazer o seu governo e mudou. Mas aí até se acomodar tudo isso, vai tempo. E no novo governo, a Conab, que estava dentro do Ministério da Agricultura,
ela foi para o novo ministério, para o MDA. Aí, Desenvolvimento Agrário. Aí faltou gente para trabalhar. Aí você ia lá, fomos lá pela Apabor, pela Abrabor também. A Abrabor sempre, cada 15 dias estando lá, e não tinha jeito de ser recebido. Então, houve alguns entraves que não fica... A gente não consegue passar. E agora... Que é da máquina. Não importa o que você faça aqui. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. Aí você começa, cutuca um ali, mexe com o outro ali, vai. E agora, em começo de março, conseguimos uma audiência dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o corpo técnico deles e o corpo técnico da Conab também. Sentaram na mesma mesa. Sentamos na mesma mesa. Aí foi a parte técnica deles, a Abrabor e a Apabor, para mostrar que eles têm que fazer isso, soltar o subsídio para o campo com urgência. Porque senão nós vamos ter um problema no nosso final de safra e o pior, um problema maior no começo da safra que vai entrar. Porque às vezes muitos seringueiros vão largar a profissão e ir para uma outra... para uma outra atividade, depois para você retomar isso no começo da safra 23, 24, você já bagunçou toda a estrutura do seringal. E mostrando isso agora, essa semana agora, foi segunda e terça, ficamos lá em Brasília fazendo isso, o governo ficou, junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, sensibilizado, nós calculamos para eles mais ou menos umas 100 mil pessoas que serão afetadas. O ministro Paulo Teixeira, do MDA, pediu para fazer isso com urgência. E só que aí tem outros entraves, que as pessoas que estão aqui, que ficam jogando pedra, que ficam falando, assistindo o negócio, e que não sabe o que acontece e fala por ouvido dos outros, não sabe o que acontece. Aí a verba que nós tínhamos pedido em 22, a verba era irrisória. Aí você tem que ir no Ministério da Agricultura, pedir para o cara mudar a verba, mostrar para eles que a verba que estava errada, que senão não ia verba, dar... gente, para cobrir esse subsídio, tá? Isso. Então aí passa por mais outros ministérios. Tem que passar para o Ministério da Fazenda também, que é o dono do dinheiro. Exatamente. O dinheiro vem do Ministério da Fazenda, que repassa para o Ministério da Agricultura, que repassa para o MDA. Isso. Então, esse é um trabalho muito complexo. Você fazer entender uma pessoa, tudo bem. E as outras? Então, agora, ontem nós tivemos à tarde, eram umas 5 e pouco da tarde, tivemos a notícia que foi assinado pelo Ministério da Agricultura já essa nova verba, que acho que vai dar um suporte para nós até junho, julho aí, até junho, perdão. Porque em julho já é um novo preço, que aí nós também, com o carro andando, nós vamos consertando o pneu e vamos pedindo para a nova safra também. E para terminar, já foi assinado pelo ministro da Agricultura, agora vai passar pelo MDA, que o ministro Paulo Teixeira falou que também com ele não vai ter problema, só que tem outros problemas também. A gente tem que torcer para isso não cair no jurídico de cada ministério. Porque se cair no jurídico... Aí emperra. Aí emperra, a demora é maior ainda. Então a gente vem batalhando nisso, que eu acho que esse é o ponto principal para salvar o aveicultor agora, nessa queda. Ou seja, é uma medida para lá de emergencial. Emergencial. Tivemos também, junto com a Pneumar, pedindo também a volta da taxa de importação dos pneus. Que o pneu importado do transporte, ele estava taxado do governo do Bolsonaro a 0. E isso prejudicou o nosso... Mas aquilo era uma necessidade momentânea. E foi longo. Ficou 2 anos. E isso prejudicou a nossa indústria nacional. E nós, produtores, dependemos da indústria nacional. A indústria compra a nossa borracha. Ela nunca deixou o produtor aqui sem colocar. Então, nós, junto com eles, pedimos para o governo também. E fomos alcançados com isso também. Se não acontece essa volta da taxa dos 16% sobre o pneu de transporte...
muitas empresas, Cláudio, estariam fechadas hoje. Mas muitas que fazem pneu de carga estariam fechadas. Vai repercutir agora imediato? Não, porque eles sofreram 2 anos. Eu acredito para eles se remodelarem com isso, fora o que já existe do estoque desse pneu importado dentro do Brasil, eles vão demorar aí pelo menos 1 ano, mas foi essencial isso daí. Sem contar com outro fator que também enfraqueceu a indústria, que é a crise econômica, onde, por exemplo, o pneu de carro, por exemplo, as montadoras estão paradas, dando férias coletivas. Então, por exemplo, aquilo que poderia ajudar também não está ajudando. Não está ajudando. Nós estamos, eu acho que, vivendo o mundo está vivendo um momento complicado da economia. O Brasil está vivendo. E para você ver, nós estamos totalmente na contramão. Esse bimestre agora, a borracha internacional, ela teve um pequeno aumento de 0,9 aí. Sim, 0,9. Só que a borracha, os compradores, a indústria não está conseguindo manter isso. Porque o estoque está muito grande. Então nós estamos contra a hoje, nós estamos assim, o problema não seria o preço que foi que está da borracha internacional, o problema é demanda. Então, nós não temos a demanda. Essa velha história. Oferta e demanda, gente. É isso que regula o mercado. Infelizmente é isso. Semana passada eu estive no Ministério da Agricultura, na Secretaria de Agricultura aqui de São Paulo, numa reunião em conjunto com outros grupos, né, outras pessoas, e falei pro secretário nosso, para ele fazer uma visita, ele mesmo, em cada pneumática, para ver a realidade de cada a realidade da pneumática, e para ele também fazer uma visita nas usinas de beneficiamento de borracha aqui de São Paulo, que eles estão lotados. Então a gente, às vezes, nós temos que se pôr também no lugar do outro, entender as coisas. Tá ruim para nós, tá. Agora, para nós, quem tem que nos socorrer primeiro de tudo é o governo federal, com o subsídio. E a gente veio trabalhando, Cláudio, porque isso tudo é política. É política. Tem a lei, tá ali, mas só que você precisa da política. E a gente queria, quando aconteceu o problema do subsídio, que a gente foi pedindo, e também a taxa dos 16% do pneu, senão fábricas seriam fechadas, isso seria pior ainda para o setor, para o Brasil. Eu queria muito agradecer, cara, a grandes amigos. Que você falou, né? A gente cria amigos. Sim. Pode ter os inimigos, os invejosos, mas os amigos são maiores. Os amigos são maiores. E nós temos um grande amigo que nos ajudou muito. O nosso segundo vice-presidente, o João Sampaio, que é uma pessoa do ramo, conhece, tem uma articulação muito boa. Tivemos com o Edinho Araújo aqui, nos ajudou muito, junto com o Perosa. O Pedro Pesuto participou dessa reunião. O Perosa faz parte da Secretaria Internacional, dentro do Ministério da Agricultura. Foi uma pessoa que nos ouviu e chegou para mim na reunião, junto com o Edinho, com o Pedro Pesuto, secretário aqui do município, falou, olha, eu vim com a resposta já do ministro da Agricultura, vai apoiar o pleito de vocês, que era a taxa do pneu, subsídio, e isso a gente foi atendido. Então nós temos desenvolvimento agrário que nos ajudou, Ministério da Fazenda também, que está entendendo, conversamos com eles também, Ministério da Agricultura. Então essas pessoas todas nos ajudaram. O secretário estadual também. O secretário estadual também. Cara, o seu Antônio Júlio, foi coisas assim que abriram as portas pra gente. E isso é demorado. Não é do dia pra noite, né? Eu acho assim, a gente vem acompanhando o trabalho e o setor há um bom tempo, e a gente vem entendendo assim, as ações que vocês fazem, que o reflexo é demorado, infelizmente, porque não são ações... Dá a Pabor, vai lá e faz isso. Não. Foi o que você mesmo disse. Depende de gente, depende da política, né? E depende também da questão técnica, né? Então, por exemplo, o MDA tem o departamento técnico deles, o Ministério da Fazenda, a Conab, todos eles têm um departamento técnico que vão fazer esses estudos de viabilidade técnica e apresentar. Não, o ministro do MDA, né, quer fazer isso, mas é viável tecnicamente? Tem que ser viável, tem que ver se é viável.
Então aí as coisas começam a dar certo. Então, Fábio, eu entendo perfeitamente isso. E eu tenho observado ao longo desses anos que vocês vêm praticamente falando, olha, principalmente falando para o seringueiro, olha, se preparem para o ciclo bom, se preparem para o ciclo ruim, e vocês também passam essa mensagem para quem está no setor. Bom, gente, quem está no agronegócio, quem está em determinadas atividades aí, sabe que existe ciclo, o período de alta, o período de baixa. O grande problema da agricultura, que por ser um ciclo longo, é mais complicado ainda, entendeu? Então, assim, eu acho que vocês vêm fazendo um trabalho muito técnico, muito focado no embasamento técnico da coisa, porque não é querer fazer apenas, de saber se é viável. É muito bem colocado, Cláudio, por você. A parte política, ela não faz nada sem o corpo técnico. Exatamente. Você tem que convencer o corpo técnico, que é ele que vai convencer o secretário, o ministro, que eles não vão assinando qualquer coisa. Mesmo porque isso pode ter complicação futura. Porque o papel tá bonitinho, bem redigido. Não, o papel aceita qualquer coisa, né? Isso, eles querem números. Exatamente. E esse trabalho, a Pabor vem já de vários anos fazendo, e fazendo muito bem feito. Muito bem feito. Então, se não convencer esse grupo técnico, a gente não avança. Exatamente. A gente não consegue avançar isso daí. E hoje, Cláudio, nós colocamos aí, está nas nosso site, nossas redes sociais, um material bem explicativo, bem detalhado e técnico, o que está acontecendo. É só o ouvinte entrar nesse material. O site da Apabor é www.apabor.org.br. Lá realmente tem um material amplo, vasto lá, sobre todas as ações que a Apabor vem realizando nesse sentido. E o que aconteceu também? Parece que fala assim, quando a coisa vem ruim, parece que vem tudo de uma vez, né? O que aconteceu com esse período? Quando a gente foi procurar ajuda lá da Conab, né, para ativar o subsídio, mudança de governo. Isso já atrapalha. Outra coisa que prejudicou muito no campo, prejudicou assim, graças a Deus, né? Choveu bem, vem recompondo nossa parte hídrica toda, né? Que a gente estava precisando, mas atrapalhou muito a produção. A gente tem um preço abaixo, mas se você tiver um pouco de produção, você consegue equilibrar alguma coisa. Só que, infelizmente, nós não tivemos muita nada. chuva. De cada 30 dias do mês... Chovia 25. Nós trabalhamos 10, 11. Então, isso afetou no bolso do produtor, do seringueiro. Isso afetou muito. Ele não tinha dias de trabalho. É um efeito dominó, né? Ele poderia passar um pouco melhor agora, porque ele teria produção. Daria um pouco mais de cancha, de fôlego para ele chegar para frente. Mas isso atrapalhou demais, cara. Infelizmente. Mas a chuva sempre é bem-vinda, tudo. Então, combinou tudo. Excesso de chuva e mudança de política de governo. Bom, o Fábio, eu acho que a gente colocou bem a situação aqui do setor, né? Eu sei que vocês estão trabalhando forte para isso. Eu queria levar o ouvinte aqui, a gente vai para um Repórter CBN dentro de poucos segundos e a gente finaliza logo após o Repórter CBN, a gente fecha, porque eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que acreditar num trabalho que é feito há 30 anos em prol do setor, mas eu acho que o mais importante de tudo, todo esse trabalho que vocês fazem não é um trabalho político. Primeiro é um trabalho técnico e depois vai para a área política, porque infelizmente a gente tem que fazer essa composição, né? E eu queria convidar também o ouvinte para logo depois conferir aqui a análise do Diogo Esperante, que está muito pontual nisso que a gente está conversando aqui, né? Que as pessoas ficam levando em consideração, igual a borracha, o GEB 10 fechou aí fevereiro e março, abril e maio, fechou com um pouquinho mais azul, né? A gente fala isso daqui a pouquinho, depois do Repórter CBN. 9h37, estamos de volta aqui. A gente vai fazer aqui as considerações finais com o presidente da Pabor, o Fábio Magrini. Fábio, para a gente fechar aqui esse bate-papo nosso, eu queria que você fizesse as suas considerações, por gentileza. Mais um detalhe, Cláudio. Você vê o trabalho da gente, né? A Pabor lançou agora, essa semana, o Comitê de
da Mulher e Diversidade, formado por mulheres que são do ramo, são agrônomas, proprietárias de seringais, mulheres que trabalham dentro das usinas de borracha. Eu acho que foi de grande importância, relevância isso daí, para a gente começar a dar uma cara diferente nas coisas. Então eu queria parabenizar todas essas mulheres que tiveram essa iniciativa aí, a Pabor apoiando totalmente, né, para a gente deixar mais bonita a associação, mesclar um pouquinho, né? E a mulher com a capacidade. Ela tem uma capacidade, ela tem uma força de trabalho, uma força de vida que é invejável. É invejável. A gente tem que se espelhar muito nas mulheres aí, né, nessa força delas aí. Então eu queria parabenizar essas mulheres e esse feito da Pabor, um feito inédito. Espero que tenham confiança que vá dar certo pela coordenação da Letícia, né? A Letícia Quirino é uma engenheira agrônoma da Quirino Borracha. Isso. Eu quero trazê-la aqui no futuro. Vai ser legal. E mostrar também, gente, não fiquem dando ouvindo que o fulano falou isso, fulano falou aquilo, e que procurem direto, procurem a gente, manda algumas perguntas que nós vamos esclarecer para vocês a verdade. A verdade. A gente só trabalha com a verdade. Existe muita mística em cima da nossa associação. Mas isso aí eu acho que é tudo... Bom, eu acho assim, fora da sem querer interromper você, mas eu acho assim, a entidade, a Pabor sempre teve com as portas abertas. Eu acho que quando a gente tem uma dúvida sobre determinado setor, a gente tem que procurar a associação ou a entidade que a representa. E vocês sempre estiveram lá de portas abertas para sanar dúvidas e até explicar para quem está relacionado direto ou indiretamente ao setor o que está acontecendo. Fica muito mais fácil você ouvir do que ser insuflado por pessoas que não têm o total conhecimento de tudo que está acontecendo e às vezes sendo até usado politicamente, né? Então é difícil falar isso? Mas infelizmente é o que está acontecendo. É por aí. Eu estou lá como presidente hoje, meu cargo é voluntário, não tenho recebimento nenhum. Por quê? Porque eu gosto da cultura, né? Você já me conhece, meu pai plantou uma árvore em 1963 então eu tenho um pouco de conhecimento para falar e de vivência do que todo o mercado que existe até hoje. Não começou 2 safras atrás, né? Isso. O outro fala, eu plantei, plantou quando? 95 comecei a produzir. Eu queria ver produzir em 70, que você nem sabia onde comprava caneca, que história que é essa, que tinha que mandar fazer. Pois é. Essas histórias são boas. Bom, gente, eu digo o seguinte, quem vai à fonte tem informação com mais credibilidade e responsabilidade. Então, se vocês precisam de informação, vão até a fonte, tá? Fábio, muito obrigado, tá? Por ter vindo um pouco, saiu da tua rotina e vindo aqui trazer esses esclarecimentos para os nossos ouvintes. Tá. Agradecer a todos os ouvintes e mais uma vez deixar os parabéns para a CBN, para você voltando a casa. Obrigado. E você sabe que eu sou suspeito de falar da casa, né? Eu tenho um carinho pelos amigos, pela casa. Isso é de coração, ó. Chega até a arrepiar aqui, que é um lugar gostoso. Eu acho que é uma outra casa que eu tenho em São José do Rio Preto. E saiba disso, aqui você pode considerar que é a sua casa. Essa aqui é a casa do produtor também, porque eu estou falando aqui representando um setor muito importante que é o agronegócio. Então, se você faz parte desse setor, aqui também é a sua casa. E principalmente no sábado de manhã, se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Você tem aí o nosso WhatsApp, que é o 981... qual que é o WhatsApp aqui, Carlão? WhatsApp da CBN Grandes Lagos, 17 99134 1959. 1959. Você percebeu que é o seguinte, né? Pra ninguém errar mais, tem a gravação. Exato, solta a gravação. Solta a gravação aí. E olha, eu queria agradecer aqui a mensagem dos ouvintes, Fábio. O Carlão da Dibadibacite. É o xará duas vezes, né, duas vezes. Eu queria agradecer também a Ana Paula. Obrigado, viu, Ana Paula, pelo carinho. Puxa vida, legal mesmo. A Mel, eu nem vou te contar, essa é uma filha do coração que eu tenho. Beijão pra vocês. Fábio, muito obrigado. E quero que você fique aqui só para acompanhar agora
as considerações, a avaliação do Diogo na coluna dele, que agora é Coluna da Seringueira.